Olá, jovens, professores e líderes. Passando aqui rapidamente apenas para explicar um pouco mais sobre como vai funcionar esse projeto do álbum do Seminário 2024. Nós estamos muito animados com esse projeto, diferente de qualquer álbum. Geralmente no álbum nós contamos com a sorte, né, para pegar as figurinhas e também nós trocamos figurinhas com outras pessoas. Este aqui não é isso, tá? Apesar de se chamar álbum, mas é um álbum de reconhecimento. É necessário esforço para obter os selos de reconhecimento. Serão selos de reconhecimento para todos os jovens do seminário deste ano, tá? Então eu vou explicar rapidinho como vai funcionar. O jovem recebe esse álbum e ele deve colocar o nome dele ali no álbum. Pode ser o professor colocar o nome ou o próprio jovem coloca o nome. Cada jovem matriculado no seminário recebe esse álbum. Então, para adquirir esse álbum, precisa se matricular no seminário. E ele serve não só para membros, como para não membros também que visitarem o seminário, tá? Todos devem receber um álbum como esse e colocar o seu nome lá. Vou explicar como é que você vai receber os selos do seu álbum. Nós temos três requisitos necessários para ser aprovado no seminário, que é frequência, leitura e a avaliação. Você está vendo aí o álbum aberto? Do lado esquerdo são os selos de reconhecimento referentes ao primeiro semestre e do lado direito referentes ao segundo semestre. Então, primeiro selo que você vai receber, você teve 75% de frequência em março, você recebe então o selo de março. Ah, irmão Wilson Faustino, mas eu não recebi eh, eu não fiz a frequência, eu não tive frequência suficiente em março. Não tem problema, você pode recuperar a frequência de março e quando você recuperar, você recebe o selo. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Segundo selo que você, mais um selo que você vai buscar, vai ser da leitura. Existe uma designação de leitura para cada semestre. E essa leitura nós dividimos em quatro partes, em quatro escrituras, tá? Então, você fez a leitura de 1º Nef, capítulos 8 e 11, você recebe então o selo do capítulo, desses capítulos que você lê, tá? E assim você vai fazendo com a frequência. Quando você completa os quatro selos de frequência, significa que naquele semestre você assistiu, teve uma frequência no semestre de 75%. Então lá embaixo você vai receber um selo do semestre. Lá embaixo você recebeu o selo de frequência, que é referente à frequência de março, abril, maio e junho. Você completou todas as designações de leitura, então você recebe o selo lá embaixo referente à leitura, o selo de leitura do semestre. E se você fizer a avaliação no final do semestre, você recebe o selo de avaliação. Isso significa que você foi aprovado naquele semestre, porque são esses os três requisitos para ser aprovado no semestre. Existem dois selos especiais. Lá em cima, você está vendo o presidente Nelson falando sobre coligar Israel dos dois lados do véu. E nós entendemos que isso é referente à pregação do Evangelho e ao trabalho de templo e história da família. Então, você pode obter dois selos aí. O primeiro selo você recebe quando compartilha, você leva um jovem que não foi matriculado ainda no seminário, que está afastado, ou que é não membro, você leva ele para o seminário e você recebe então o selo. Quando esse jovem é matriculado, você recebe o selo referente a compartilhar o evangelho. Tá? Então precisa levar um jovem que não foi matriculado ainda, você precisa levar
para a classe do seminário e ajudá-lo a se matricular. Quando ele for matriculado pela professora, aí você recebe então esse selo. O segundo selo é referente ao Templo História da Família. Quando você emite um cartão que não foi emitido antes, você emite um cartão para o templo e leva até o templo, aí a professora então dá o selo de redimir os mortos. Precisa imprimir o cartão e precisa levar até o templo. Caso um jovem, por qualquer motivo, por distância, por qualquer outro motivo, não possa levar até o templo, se um amigo levar o cartão dele até o templo, ele recebe o selo também, tá bom? Então, você viu aí como receber todos os selos aí do primeiro semestre e o mesmo se aplica, exatamente o mesmo, no segundo semestre, tá bom? E aí o interessante é ver toda a cartela, todo o álbum de reconhecimento completo, né? Agora, existem dois selos ainda mais especiais e aí fica a cargo de cada jovem decidir se deseja receber ou não este selo. O primeiro selo aí nessa página do álbum se refere à leitura do livro de Mórmon, de capa a capa. Então, quando você lê até metade do livro de Mórmon, tem um capítulo específico, um livro específico que será passado para vocês, mas quando você completa todo o bloco de leitura do livro de Mórmon referente ao primeiro semestre, você recebe metade da figura, né, do livro de Mórmon. Você recebe um selo com metade. Quando você completa a outra metade, você recebe a outra metade do livro de Mórmon, que você leu de fato, você recebe a outra metade e a sua leitura do livro de Mórmon foi completa. Você leu de capa a capa. Existem alguns detalhes, como por exemplo, há jovens que têm alguma dificuldade ainda com leitura. Não tem problema se você quiser, por exemplo, abrir o aplicativo Biblioteca do Evangelho e ouvir o livro de Mórmon todos os dias até completá-lo. Não tem problema de você fazer isso. Obviamente que a gente entende que ler e ponderar a respeito é muito mais eficaz, mas ouvir também é muito interessante. Então, se você por acaso tem alguma dificuldade com a leitura ainda, você pode, por esse momento, ouvir o livro de Mórmon e precisa ouvi-lo todo, né, para receber este selo completo de leitura do livro de Mórmon, tá bom? Então, e você não precisa esperar o segundo semestre, por exemplo. Você está lendo o livro de Mórmon e está lendo com uma intensidade muito grande. Você pode ler metade, a primeira metade, e já começar a segunda metade do livro de Mórmon sem nenhum problema. Não precisa ser feito só no segundo semestre, tá bom? O segundo selo, para finalizar, esse selo especialíssimo também, se refere à memorização das escrituras. E são 24 escrituras no semestre. Então, se você memoriza 12 dessas escrituras, quando você memorizar 12 dessas escrituras, e você tem que apresentar isso ao professor, à professora, você recebe metade do selo. E quando você memorizar as outras 12, você recebe a outra metade do selo. Isso mostra que você memorizou as 24 escrituras de domínio doutrinário desse ano. Assim como eu expliquei do livro de Mórmon, você não precisa seguir uma ordem. Você pode, por exemplo, escolher as 12 escrituras menores para memorizar, apresenta isso à professora e você já ganha a metade do selo. Quando você fizer as outras 12, você então ganha a outra metade e tem assim o selo completo, tanto de leitura do livro de Mórmon como da a memorização das escrituras. Espero que tenha ficado claro, nós estamos de fato muito alegres com isso. Vejam aí a cartela inteira. Essa cartela, o jovem recebe o álbum, mas a cartela fica com a professora, tá? A cartela fica com a professora e a professora precisa colocar o nome do jovem naquela cartela, porque aquela cartela é do jovem, não é de nenhum outro jovem,
tá bom? Então fica com a cartela na pasta, cada classe recebeu uma pasta com os álbuns e com as cartelas. A professora entregou o álbum para o jovem, ela bota o nome lá no álbum do jovem e coloca o nome na cartela do jovem e fica com a cartela. Não entrega a cartela para o jovem, porque o jovem só pode receber o selo quando cumprir com o requisito, tá bom? Isso é muito importante de ser enfatizado. A cartela fica com a professora o ano inteiro, nunca é dado para o jovem, exceto o selo correspondente ao cumprimento do requisito específico, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Esperamos que todos os jovens recebam, mais uma vez, os ativos, os inativos que vierem para o seminário e se tornarem ativos, forem matriculados, devem receber, os não membros também, e nós esperamos que vocês aprofundem a fé, a conversão e o relacionamento com o Salvador Jesus Cristo por meio do livro de Mórmon. Tá bom? Fica um abração aí para todos e vamos conversando e trabalhando durante este ano em cima desse projeto. Até mais, jovens!